Virar criança é ser muito literal. É achar que tudo é tão estranho que nada é surpreendente. É ser impiedoso, cruel e, no entanto, tão passional que qualquer desdém, uma sombra, veste o mundo inteiro de luto. Virar criança é ser Alice no País das Maravilhas. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui da internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Alice através do Espelho, que é um livro que foi publicado lá em 1871 pelo Lewis Carroll e que é então a continuação do Alice no País das Maravilhas, que já tem vídeo no canal, vai estar em o link para esse vídeo vai estar em uma playlist que eu vou deixar lá embaixo, certo? Muito bem então. Essa minha edição aqui é pela Kozak Naif, enfim, eu já mostrei ela algumas vezes para vocês. E vamos então falar um pouquinho deste livro. Se a gente for olhar para o enredo desses dois, para o enredo desse livro, em comparação ao Alice no País das Maravilhas, a gente vai perceber que o esquema narrativo desse segundo livro é muito mais complexo do que o esquema narrativo do primeiro, no sentido de que esse daqui é um enredo construído de modo a seguir as regras do jogo de xadrez, no sentido de que cada um desses personagens vai ter um papel e vai se movimentar dentro desse livro, seguindo a lógica, seguindo as regras dos movimentos das peças do jogo de xadrez. Então, cada um desses personagens vai simbolizar, vai representar aqui uma das peças do jogo de xadrez. Mas enfim, e isso é uma coisa muito interessante, por quê? Porque a partir daí você já vê, quando o Lewis Carroll ele hierarquiza esses personagens segundo a importância que eles representam dentro do jogo narrativo aqui, ele acaba de certo modo a começar a traçar alguns paralelos entre o que acontece aqui e uma série de críticas que ele vai fazer à sociedade vitoriana da qual ele falava lá quando escreve este livro. Muito bem, então o livro começa com a Alice brincando dentro da sua casa em um dia chuvoso com suas gatinhas, e daí ela começa a observar o espelho e ela começa a ficar cada vez mais fascinada pela imagem do espelho, e daí quando ela vai tocar nesse espelho que está na sala, ela acaba passando para o outro lado e ela acaba percebendo que no país do espelho as coisas estão todas ao contrário, né? O país do espelho é um país onde o mundo está invertido. E daí você já tem, novamente, aquela ideia da crítica, né? Porque não só fisicamente esse mundo está invertido, mas até mesmo no sentido mais moral, digamos assim, a gente percebe que há várias inversões aqui no discurso desses personagens. E daí, é claro, essa ideia de você falar de uma coisa invertida acaba dando também aquela ideia da ironia que o narrador vai, que o autor vai utilizar aqui para construir esse enredo e para construir esses personagens. Muito bem, então, como boa exploradora que é, a Alice vai começar ali a andar por aquele país novo e acaba, o primeiro lugar que ela vai indo vai ser ali o Jardim das Flores que Falam, e daí, além das próprias flores falantes, ela vai encontrar ali a Rainha Vermelha e vai descobrir que a Alice, ali dentro da lógica desse país, a Alice desempenha a função de um peão. E daí a rainha fala assim, olha, se você quiser realmente ser importante aqui, você tem que se tornar rainha também. E para que um peão se torne rainha, é preciso que ele avance 8 casas, além das 2 primeiras que ele avança no primeiro movimento do jogo. Então, a partir desse momento, a gente tem a gente acompanha a tentativa da Alice de se tornar, desse peão que é a Alice, de se tornar ali uma rainha avançando essas 8 casas. E à medida então em que ela avança,
ela vai entrando em contato com esses outros personagens que povoam aqui esse segundo livro. Então, por exemplo, ela vai se encontrar com o Humpty Dumpty, que é aquele ovo que fica em cima do muro. Ela vai se encontrar com um cavaleiro branco que me lembrou bastante. A figura do cavaleiro branco me lembrou bastante o Don Quixote, no sentido de que os dois eles não têm aptidão nenhuma para ser cavaleiro e eles dois são meio pirados. Então, se você aí já leu ou pretende ler um dia esse segundo livro aqui, me diga lá nos comentários se você também achou essas duas figuras semelhantes. Enfim, também já tem vídeo aqui no canal sobre o Don Quixote, o link para ele vai estar lá embaixo, certo? Para eles, porque eu fiz 2 vídeos para esses livros, mas enfim. E além dessas figuras, a figura do corvo também aparece aqui em um determinado momento desse livro, então perceba que o corvo continua tendo uma certa importância dentro desse universo criado pelo Lewis Carroll. E por fim ela encontra também a figura daqueles 2 gêmeos, o Tweedledee e o Tweedledoo, que são, enfim, tão loucos no livro quanto são no filme. E os dois vão contar ali para Alice a história daquelas ostras que, por curiosidade, acabam virando jantar ali de um leão marinho ou coisa do tipo. Muito bem, quando a Alice está conversando com esses irmãos, ela acaba vendo o rei vermelho dormindo ali em um determinado lugar, em um jardim ali ou coisa do tipo. E daí é muito interessante porque essa discussão que a figura do rei dormindo suscita está nessa medição aqui na página 80. Ela diz o seguinte: os 3 estão andando por ali, por aquele jardim, e veem o rei vermelho dormindo. E daí o Tweedledee diz o seguinte: ele está sonhando nesse momento. E com o que você acha que ele está sonhando? Alice disse: isso ninguém poderá jamais adivinhar. Ora, está sonhando com você. E se ele parasse de sonhar com você, onde você acha que estaria? Onde eu estou agora, é claro. Não estaria nada. Não estaria nem Uris. Ora, você é só uma das coisas no sonho dele. Se aquele rei ali acordar, você vai sumir, apagada como uma vela. Eu nunca, exclamou Alice indignada. Além do mais, se eu sou apenas um pedaço do sonho dele, o que vocês 2 são, eu gostaria de saber. Eu também, disse Tweedledum. Eu também, gritou Tweedledee. E ele gritou isso tão alto que Alice não conseguiu evitar de dizer: shh, assim você vai acordá-lo. Bem, não adianta nada você falar sobre acordá-lo, disse Tweedledum, sendo você apenas uma das coisas do sonho dele. Você sabe muito bem que você não existe de verdade. Essa cena e esse diálogo me chamaram muito a atenção porque acabam mostrando que a realidade aqui desse país no espelho nada mais é do que o reflexo do sonho que está tendo aqui, que o Rei Vermelho está tendo ali. Não é? Então perceba que essa lógica do espelho se reflete na própria característica principal desse universo criado aqui, que é justamente a criação desse mundo, né? Esse mundo nada mais é do que o reflexo de um sonho. E essa ideia de que o mundo ou a realidade nada mais é do que o reflexo de um sonho me lembrou um filósofo do qual eu já falei aqui, que é o Berkeley, que vai falar e o Berkeley ele era um filósofo que ele criou ali aquela corrente filosófica chamada idealismo subjetivo, que diz basicamente que o mundo ele só tem existência porque nós conseguimos percebê-lo. Ou seja, o mundo nada mais é do que um reflexo da nossa percepção do mundo. Não é? E daí você tem aquela em decorrência dessa filosofia do idealismo subjetivo, você tem o idealismo objetivo, que é, enquanto o mundo é o reflexo da nossa consciência, nós somos o reflexo da consciência de um ente maior, no caso aqui do Berkeley, para o Berkeley, né, no caso, nós somos o resultado da consciência de Deus. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque toda a lógica que vai permear o livro parte dessa filosofia do idealismo subjetivo. Porque a partir de então a gente começa a observar aqui
que em vários momentos a gente tem essa ideia de que a realidade que está sendo vivenciada ali nada mais é do que um sonho. Tanto que o último capítulo do livro se chama justamente Quem Sonhou Tudo Isso? E vai terminar da seguinte maneira. A Alice já voltou, enfim, eu não vou dizer como ela volta para o seu mundo, mas ela diz o seguinte, quando ela está conversando com a sua gatinha. Sabe, Kitty, só pode ter sido um sonho meu ou do Rei Vermelho. Ele estava no meu sonho, é claro, mas eu também estava no sonho dele. Foi um sonho do Rei Vermelho, Kitty. Você era a mulher dele, minha querida, então você deveria saber. Oh, Kitty, me ajude a resolver isso. Tenho certeza de que essa pata pode esperar. Mas a irritante gatinha simplesmente começou a lamber a outra pata e fingiu que não era com ela. Quem você acha que estava sonhando? Então você tem, a partir do momento em que a Alice fica sabendo de que tudo aquilo, na verdade, é um sonho do Rei Vermelho, que por sua vez é um sonho dela, que por sua vez é um sonho do Rei Vermelho, a partir desse momento, há em várias partes aqui do texto essas reflexões sobre o que é a realidade ou sobre quão fantástica é a realidade. Porque aí entra aquela coisa, né? Não é porque a realidade é fantástica que ela é fantasiosa. Então, enfim, então como você percebe, as discussões que são levantadas pelo Lewis Carroll aqui são muito mais amadurecidas do que no primeiro. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas nem por isso esse livro vai deixar de ser atraente para crianças, imagino eu. Porque ele faz isso tudo de uma maneira muito onírica, de uma maneira muito lúdica, de modo que apenas quando a pessoa já tem um olhar um pouco mais treinado, um pouco mais adulto, digamos assim, é que ela vai conseguir ali enxergar um pouco além do próprio enredo aqui desse livro, certo? Então, assim como eu disse no vídeo lá da Alice no País das Maravilhas, eu acho que esse livro aqui é um livro que deve ser lido não só por crianças, mas por adultos também. Além do texto em si, aqui nessa minha edição tem também um capítulo extra que foi retirado da publicação original pelo próprio Lewis Carroll. Tem também um prefácio à 61ª edição, se não me engano, exatamente. E tem, por fim, uma resenha que a Virginia Woolf escreveu por ocasião da publicação da obra completa do Lewis Carroll lá em 1939. Enfim, que é aqui o texto de apoio dessa minha edição. Enfim, é um texto muito bom também, né? Como a maioria das coisas que a Virginia Woolf, ela era uma exímia resenhista. E o trecho que eu li no começo desse vídeo, eu tirei justamente aqui dessa resenha que ela vai falar um pouquinho sobre a importância da obra do Lewis Carroll. Certo? É isso então, fica aqui a dica de mais esse livro incrível. E aproveitando a data de hoje, eu queria, enfim, desejar a todas e todos um feliz Dia das Crianças, porque não é porque nós somos adultos que nós deixamos de ser criança, não é verdade? É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!